Está escrito em Salmos 37, versículo 1, o seguinte: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Meu irmão, minha irmã, vivemos dias em que a alma é constantemente provocada pelas injustiças visíveis, pelas notícias repetidas, pela ostentação dos ímpios, pela aparente prosperidade de quem não teme a Deus e pela sensação silenciosa de que fazer o que é certo parece dar mais trabalho do que retorno. O coração humano, cansado e sobrecarregado, tende a reagir com indignação, com comparações e muitas vezes com uma inveja disfarçada de revolta moral. E é exatamente nesse ponto que o Salmo 37 nos alcança como uma palavra pastoral, uma palavra firme e profundamente atual. Ele não começa com uma promessa, mas com uma advertência amorosa. Não te indignes. Antes de falar do que Deus fará, o texto bíblico trata do que acontece dentro de nós. A indignação mencionada aqui não é justa, não é a indignação justa, não é a justa ira contra o pecado, mas aquele estado interior em que a alma ferve, rumina, se consome e perde a paz por observar o sucesso aparente dos maus. É uma indignação que corrói por dentro, que rouba o descanso, que sequestra a confiança e que, aos poucos, nos afasta da serenidade que nasce da fé. O salmista parece conhecer profundamente o coração humano, porque ele sabe que, quando não vigiamos, a indignação se transforma em inveja, e a inveja em amargura. E a amargura nunca fica sozinha. Ela sempre arrasta consigo o desânimo espiritual. Nos dias tão agitados em que nós vivemos, essa palavra se torna ainda mais urgente. Nós somos expostos a todo instante à vida editada dos outros. Nós vemos quem enriquece rápido, quem passa por cima de valores, quem mente, quem engana, quem oprime, quem vive sem temor e ainda assim parece avançar sem obstáculos. Isso cria um conflito silencioso dentro do coração do justo. Um conflito que raramente é verbalizado, mas que pesa na alma. Surge a pergunta não dita: vale mesmo a pena permanecer íntegro? Pois é exatamente nesse território que o Salmo 37 nos chama de volta ao centro da fé. A inveja, segundo o texto bíblico, não nasce apenas do desejo de ter o que o outro tem, mas da comparação contínua entre o nosso caminho e o caminho do ímpio. Quando começamos a medir a fidelidade pelos resultados imediatos, perdemos a perspectiva eterna. O salmista nos convida a sair da lógica da pressa e da aparência e a entrar na lógica do tempo de Deus. Ele não nega que o ímpio prospere por um tempo. Ele apenas afirma com convicção serena que esse tempo é limitado. O problema não é o sucesso momentâneo do malfeitor, mas o perigo de permitir que esse sucesso desorganize o nosso interior. Há uma diferença muito profunda entre olhar e fixar os olhos. Todos nós vemos a injustiça, mas nem todos permitem que ela se torne o centro da atenção do coração. O texto bíblico nos chama a uma disciplina espiritual rara, ou seja, a disciplina de não se deixar governar pelas comparações. Em um mundo que nos ensina a medir valor por desempenho, o Salmo 37 nos ensina a medir a vida pela confiança em Deus. Isso exige maturidade espiritual, porque confiar, quando tudo parece injusto, é um dos maiores atos de fé que alguém pode exercer. O Salmo 37 não ignora a dor de quem faz o bem, e ainda assim sofre. Ele não oferece uma espiritualidade ingênua,
mas uma espiritualidade enraizada. O justo não é chamado a fechar os olhos para a realidade, não, mas a manter o coração firme apesar dela. Há uma grande diferença entre reconhecer a injustiça e permitir que ela determine o nosso estado interior. Quando a indignação se instala, a alma perde a capacidade de ouvir a voz de Deus com clareza. A mente fica barulhenta, o espírito fica inquieto e a fé começa a ser substituída por ansiedade disfarçada de zelo. Nos dias de hoje, muitos estão cansados não apenas pelo excesso de tarefas, mas pelo excesso de comparações. Comparações financeiras, familiares, emocionais e até mesmo espirituais. O salmista, inspirado por Deus, nos chama a romper esse ciclo destrutivo. Ele nos lembra que o caminho do justo não precisa ser validado pelo sucesso do ímpio, nem invalidado pela prosperidade alheia. A fidelidade a Deus nunca foi uma garantia de aplausos imediatos, mas sempre foi uma promessa de sustentação profunda. Há algo libertador em compreender que nem tudo que cresce rapidamente permanece. O texto nos ensina a olhar para além do agora, para além do palco, para além da vitrine. O ímpio pode florescer como a erva, por um tempo, vistosa aos olhos, mas sem raiz profunda. Já o justo, mesmo em silêncio, está sendo sustentado por algo invisível, porém eterno. Essa verdade precisa ser repetida à alma cansada, porque o coração, quando não é lembrado da eternidade, se apega demais ao presente. O convite do Salmo 37 é para um reposicionamento interior. Ele nos chama a trocar a inquietação pela confiança, a comparação pela entrega e a indignação pela esperança. Não se trata de passividade, mas de discernimento espiritual. O justo não cruza os braços diante do mal, mas também não permite que o mal determine a sua paz. Ele entende que Deus vê, Deus sabe e Deus age no tempo certo. Essa convicção não elimina a dor, mas impede que a dor governe a alma. Em um mundo tão acelerado, onde tudo precisa de resposta imediata, Deus nos chama a uma fé que sabe esperar. Esperar não como quem cruza os braços, mas como quem permanece firme. O Salmo nos ensina que a inveja nasce quando esquecemos que cada vida está em um processo distinto. O tempo de Deus não é injusto, apenas é mais profundo do que conseguimos compreender. O justo não precisa disputar espaço com o ímpio, porque o seu lugar já está assegurado no cuidado do Senhor. Essa palavra nos convida a um exame honesto do coração. Quantas vezes a nossa paz foi roubada não por aquilo que nos faltava, mas por aquilo que vimos nos outros? Quantas vezes a fidelidade começou a parecer pesada porque estávamos olhando para o lado errado? O salmista nos chama de volta para o centro. Ou seja, confiar em Deus é mais do que acreditar que Ele existe. Significa descansar, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Salmo 37, versículo 1, não é apenas um conselho antigo. É sobretudo um remédio para a alma moderna. Ele nos lembra que a indignação prolongada adoece o espírito, que a inveja enfraquece a fé e que a comparação rouba a alegria da caminhada. Deus nos chama a viver com os olhos no eterno, com o coração ancorado na verdade e com a alma livre do peso de competir com quem não compartilha dos mesmos valores. Que essa palavra possa ecoar dentro de nós como um chamado à maturidade espiritual. Não te indignes, não porque a injustiça não doa, mas porque Deus continua soberano. Não tenhas inveja, não porque o ímpio não prospere, mas porque a prosperidade que vem de Deus não precisa ser exibida para ser real.
O justo pode caminhar em paz, mesmo em dias agitados, porque a sua esperança não está no que passa, mas naquele que permanece para sempre. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.